Olá pessoal, sou a professora Milena. Vou apresentar para vocês a aula do reino protista. Essa aula ela é destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio e a disciplina é biologia. Então, quais são as características desse reino? São organismos eucariontes ou eucariotos. Os protistas unicelulares geralmente são microscópicos. Alguns, entretanto, podem ser vistos a olho nu, pois atingem entre 1 e 2 milímetros. As algas são autotróficas, realizam fotossíntese. Já os protozoários retiram seu alimento do ambiente em que vivem. Então temos aí duas imagens, uma com os protozoários e outra com a alga ou algas. E como funciona a reprodução dos protozoários? Temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então temos aí na primeira imagem a ameba, o núcleozinho dela, houve uma duplicação desse núcleo, a qual originou duas amebas, separação das células. Nessa reprodução aqui, a célula se reparte em dois ou mais pedaços e dá origem a novos indivíduos. E na reprodução sexuada, observem bem, temos a célula macho e a célula fêmea, a qual a junção das células ocorreu novos protozoários. Nesse caso aqui, produzem gametas ou trocam material genético entre si. A locomoção dos protozoários são pseudópodes, ou seja, estruturas também utilizadas para capturar o alimento por fagocitose. Exemplo, as amebas. Também temos os cílios, o exemplo é o paramécio, temos a fotinha dele aí. Os flagelados, exemplos tripanossomos. E ainda existe aqueles que não possuem estrutura de locomoção, é o caso dos plasmódios. As relações com os outros seres vivos. Nessa primeira foto, nessa primeira imagem aí linda, temos o predatismo. O predatismo como é que eu posso falar? Alguns vivem na água e no solo úmido, comendo bactérias e outros protistas. E outros hospedam seres vivos, causando-lhes muitas doenças. E nessa segunda imagem temos o nosso amigo cupim. Nesse caso aqui do cupim, os protozoários vivem em seu intestino, a qual irão auxiliar na digestão. Os protozoários e a saúde humana. Temos alguns protozoários que acometem diversas doenças. Entre elas, podemos citar o quê? Barbeiro, da doença de Chagas, o mosquito palha e o mosquito do gênero Anopheles. Doença de Chagas. Como ocorre a transmissão? A doença de Chagas, ela não é transmitida ao ser humano diretamente pela picada do inseto, que se infecta com o parasita quando suga o sangue de um animal contaminado. A transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo barbeiro penetram pelo orifício que ele deixou naquele local. A transmissão pode também ocorrer por transfusão de sangue contaminado e durante a gravidez de mãe para filho. Quais são seus sintomas? Febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios, vermelhidão, inchaço nos olhos, aumento do fígado e do baço são os principais sintomas. Com frequência, a febre desaparece depois de alguns dias e a pessoa não se dá conta do que lhe aconteceu, embora esse parasita já esteja alojado em alguns órgãos. Como nem sempre os sintomas são perceptíveis, o indivíduo portador pode passar de 20 a 30 anos depois de ter sido infectado e só perceber ao fazer um exame de sangue de rotina. Também, eliminar o inseto transmissor da doença ou mantê-lo afastado do convívio humano é a única forma de diminuir a doença de Chagas.
Temos essa também, que há duas formas de transmissão, a cutânea e a visceral. A tegumentar é uma doença infecciosa não contagiosa transmitida por diversas espécies de protozoários do gênero Leishmania, que acometem o homem e provocam úlceras na pele e nas mucosas das vias aéreas superiores. O vetor, ou seja, o agente transmissor, é a fêmea infectada do mosquito Lutzomyia, conhecido popularmente por mosquito palha. Os sintomas que podemos descrever podem se manifestar em homens e mulheres de qualquer idade. O primeiro sinal da forma cutânea costuma ser a única ou várias lesões, quase sempre indolores na pele. Primeiramente, são feridas pequenininhas, com fundo granuloso e purulento, bordas um pouquinho avermelhadas que vão aumentando de tamanho e demoram para cicatrizar. Temos a malária e a transmissão também da malária pode ocorrer pela picada do mosquito, por transfusão de sangue contaminado e através de placenta congênita para o feto e por meio de seringas infectadas. Existem mais de 100 tipos de plasmódio, parasita da malária. Dos que infectam o homem, 4 são os mais importantes. A doença provocada pelo vírus é a mais comum e a provocada pelo malária, a menos grave. Quais são os sintomas da malária? Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios intensos que se alternam com ondas de calor e sudorese abundante, dor de cabeça no corpo, falta de apetite, pele amarelada e cansaço. Dependendo do tipo de malária, esses sintomas se repetem a cada 2 ou 3 dias. E temos aí as algas. Elas possuem clorofila, outros pigmentos e realizam a fotossíntese. Podem ser unicelulares ou pluricelulares, vivem em água doce, salgada, ambientes úmidos. Reprodução delas são assexuada, em sua maioria, mas existem indivíduos que se reproduzem sim de forma sexuada. Principais tipos: as diatomáceas são algas unicelulares mais abundantes em mares e lagos. Possuem carapaças de sílicas duras e transparentes como vidro. São muito bonitas, como vocês podem observar. As dinoflageladas ou dinoflagelados possuem 2 flagelos, fazendo com que a célula rode como um peão. Algumas delas transformam alimento em luz. Bioluminescência. Temos aí as euglenófitas, elas são muito bonitinhas também, principalmente elas ocorrem em água doce. Elas realizam a fotossíntese, só que na ausência da luz apresentam nutrição heterotrófica. Temos aí também as clorofícias, como vocês podem observar na imagem, muito linda, da cor esverdeada, a aparência de uma folha. Essas algas verdes unicelulares, elas podem ser também pluricelulares, ou seja, o corpo formado por tálen, que também se distinguem os órgãos típicos. E também temos essa daí, que é as piofíceas. Elas também são chamadas de algas pardas. Algumas são até comestíveis. E também elas são utilizadas como adubos ou fonte de algina. Essa algina ela é utilizada na indústria para dar textura. E as rodopícias. Elas são algas vermelhas, exuberantes, muito bonitas, ricas em cálcio e contribuem para a formação de recifes calcários. Ela é importante também na alimentação
Exemplo, nori, sushi, extração de carragenina e H espessantes em diversos alimentos. Então é só isso, pessoal. Muito obrigada e tchau, tchau.